Então vamos lá, vamos começar falando um pouquinho. E assim, quando eu gosto muito de olhar dados estatísticos, e não são 1.000, não são 2.000, não são 3.000 pessoas que passam por programas de emagrecimento anualmente. São milhões de pessoas no mundo que passam por um processo de emagrecimento. Talvez esse seja um dos mercados mais atrativos do mundo, que é o mercado da dieta, é o mercado do emagrecimento, da estética a qualquer preço, né? E por que será que isso acontece, né? Será que as pessoas de fato estão querendo perder peso por quê? Então eu te faço essa pergunta para você que está aí assistindo. Aliás, queridos, se vocês puderem convidar pessoas, porque eu vou falar de coisas aqui, vou montar um pequeno plano aqui com vocês de emagrecimento. Se vocês quiserem convidar pessoas, por favor, manda aí uma setinha para que a gente convide mais e mais pessoas para entrarem nesse ciclo. E depois eu vou também mostrar para vocês o quanto é importante ter mais pessoas envolvidas. Nós somos seres sociais e nós gostamos de estar envolvidos em desafios e em projetos junto com amigos, junto com outras pessoas. É muito legal, lá na prática integral a gente tem os grupos, e aí quando uma pessoa começa a ter muito resultado, ela começa a querer que a família venha, os amigos, ela começa a convidar todas as pessoas, mas isso acontece no tempo de cada um, e isso que é o mais legal, né? Então por isso convidem aí pessoas para estarem aqui hoje pra gente falar sobre emagrecimento. E aí, como eu tava falando pra vocês, são milhões de pessoas hoje no mundo todo procurando programas de emagrecimento. E aí existe um risco muito grande. Por quê? Porque nem todos, aliás, pouquíssimos desses programas de emagrecimento são sérios, são baseados numa ciência, mas sim, eles são vendáveis e eles vendem um resultado a qualquer preço, principalmente para a saúde. Aliás, isso não acontece só no mundo das dietas, não. Isso acontece também no mundo dos exercícios, que inclusive hoje tem aí o HIIT, que é o treinamento intensivo, sendo praticado em larga escala e por aplicativos. Então, eu tenho certeza que as pessoas que me seguem aqui são pessoas que gostam de aprofundar os temas, estudar e sabem que cada ser é um ser único, individual, tem um processo individual. Então, desenvolver a saúde integral não é algo raso. É preciso aprofundar e compreender o que está acontecendo internamente consigo mesmo para que a gente consiga transformar para sempre, né? Então, emagrecer para sempre. E esses programas que a gente vê por aí, que são dieta restritiva, dão resultado? Óbvio, gente, se você reduz a caloria de uma pessoa que come em torno de 3.000, 3.500 calorias por dia para 500, obviamente isso vai ter uma perda de peso, mas isso não é sustentável, a pessoa não consegue durar, porque alguém que comia 3.500 calorias, que tinha processos compulsivos, que atacava muitas vezes o carboidrato ou o chocolate, que tinha um efeito sanfona, ela não vai partir para uma dieta de 500 calorias e achar que isso está tudo bem e manter isso por muito tempo, mas porque 500 calorias nem dá para suprir a energia gasta pelos nossos órgãos. Então, para você que está assistindo, eu faço essa provocação. Para de acreditar em fórmulas mágicas e em fórmulas unilaterais. O emagrecimento, ele é um plano multifatorial. E esse plano multifatorial precisa ser olhado com um custo da saúde elevada, ou seja, nada que eu faça para o meu emagrecimento que corrompa o meu estado de imunidade, o meu estado de bem-estar humoral, ou seja, que mexa no meu humor, nada disso vai ser bom para você. Por quê? Porque vai te desestabilizar. Mas Ju, então como fazer isso? Fazendo isso de forma amorosa e multifatorial, como eu tinha dito. E aí no final dessa aula, porque eu preciso explicar para vocês algumas coisas antes, eu vou ensinar vocês a montar esse plano multifatorial de emagrecimento, tá bom? Então, hoje eu pego muitos alunos, eu tenho até alguns aqui que estão me assistindo, que são alunos que chegam para mim já com traumas,
de processos de emagrecimento anterior. Então, a pessoa passou por uma dieta restritiva, emagreceu o dobro, engordou o dobro depois, né? E pior, o que acontece com uma pessoa que faz uma dieta, que faz um processo, passa por um processo de emagrecimento muitas vezes rápido ou não rápido, porém não profundo, porém que não transformou a pessoa da base, ela vai perdendo a capacidade de acreditar em si mesma. Ela já começa um processo achando que não vai dar certo. E esse é o problema dos programas milagrosos de emagrecimento. Ele não só te emagrece, como ele mata a sua autoestima. Ele faz com que os próximos processos que você inicie, você já inicia não confiando nisso, né? E a confiança num processo, seja ele qual for, seja de você abrir um negócio, seja de você emagrecer, seja de você acreditar que você pode levantar cedo para ler um livro, ele precisa de uma confiança em você mesmo. E a prática integral e os seus pilares é um resgate da confiança em você mesmo. Então é muito importante que a gente entenda que emagrecimento é multifatorial, e eu já vou explicar quais são esses fatores envolvidos. É multifatorial, e se eu não mexer em todos os fatores e olhar para todos os fatores, eu corro o risco de engordar de novo, tá? Pessoal, o que eu queria dizer aqui para vocês? Se vocês forem tendo dúvidas ao longo do processo, aqui embaixo tem um pontinho de interrogação, é só fazer a dúvida, é só colocar a dúvida que no momento exato eu vou tentar responder aí para vocês, tá bom? Então, a gente quer resultado sempre para ontem, né? Mas primeiro a gente precisa se perguntar, em quanto tempo eu engordei, né? Em quanto tempo eu passei de uma pessoa que tinha um peso normal para uma pessoa que ficou acima do peso, né? O que foi que aconteceu nesse processo? Então, quanto tempo eu vou levar para emagrecer? O tempo, ele é super discutível, né? Então a gente tem o tempo psicológico, que aí é cada um. Eu tenho alunos que têm resultados em 3 meses, eu tenho alunos que têm resultados no 5º ano. Por quê? Porque é profundo, precisa entender o porquê tá se auto-boicotando, qual é essa resiliência de tentar novamente, né? De passar, e aí a cada passada no ciclo da prática integral, a gente vai descobrindo mais uma coisa que precisa ser olhada. E aí quando ela for ter resultado de verdade, ou seja, chegar ao peso ideal, vai ser para sempre. Por quê? Porque já mexeu nas bases de auto-boicote, não fica indo e voltando, sabe? Esse efeito sanfona. O efeito sanfona é nada mais do que o distanciamento de você mesmo, né? Então, quando eu percebo um efeito sanfona, é quando eu não tô tomando as rédeas sobre os meus hábitos. Então, eu tenho uma perda de peso, depois eu volto a engordar. Eu tenho uma perda de peso e eu volto a engordar. E o processo de emagrecimento, quando ele é para sempre, ele é uma tomada das rédeas da própria vida. Você toma consciência do que você precisa fazer e essa consciência é quem comanda as suas ações e não os pensamentos autoboicotadores, o seu automático, aquilo que você fez a vida inteira. Portanto, sem desenvolver um processo atencional, ou seja, melhorar a sua condição do cérebro para ter melhor atenção e decisão no momento presente, você cai, você come e não percebeu, você para um processo e não percebeu, você desiste, você tira energia daquilo e não percebe. Quando você vai ver, já era. Então, quando a gente observa qual tempo se demora para emagrecer, eu vou observando que o tempo biológico, ele não é tão rápido assim. A gente está vivendo aí essa questão do Covid e isso é ótimo para a gente observar a questão do tempo biológico. A gente tem que esperar os 14 dias do ciclo biológico do vírus, o tempo que há uma resposta orgânica, né? Vocês viram que tem lá o 10º dia. Então, quando a gente fala de processos de emagrecimento, também eu não posso dizer para vocês que vocês vão perder 10 quilos em 2 meses. Pode até perder, existem processos que perdem. Mas esse tempo biológico é muito agressivo para o corpo. Então é por isso que eu peço para que os meus alunos não pensem em tempo, mas em processo. E esse é um outro assunto importante para a gente falar de perda de peso.
Tem que existir uma meta para perder peso? Eu preciso subir na balança e medir? Na minha opinião, sim. Você precisa. Eu, por exemplo, funciono dessa forma, né? Eu gosto de olhar lá e ter uma meta. Então, essa semana ou esse mês, eu gostaria de perder 2 quilos, né? Por quê? Porque tá acima do que eu quero, do que eu preciso, do que a minha saúde pede. Então, eu preciso ter uma meta. Porém, o meu foco não é na meta. O meu foco diário, o meu foco a todo momento é no processo. E é nesse processo multifatorial que eu venho dizendo para vocês. Então, esquece, quando você coloca uma meta de emagrecimento, esquece essa meta de emagrecimento. Você precisa ter claro na sua mente qual é o plano de emagrecimento, o que a gente vai mudar nessa vida, nesse estilo de vida, para que esse novo estilo de vida nos gere um corpo, né? E o corpo, a imagem corporal, a densidade corporal, a saúde, ela é tão incrível que quando a gente começa a pegar um pouco de experiência, né? E eu já tô há 20 anos aí trabalhando com pessoas nesse processo, a gente sabe, consegue perceber qual o tipo de gordura que a pessoa consome, se ela é ativa ou não, porque existem várias formas, né? Você quer perder peso, mas muitas vezes você já é uma pessoa ativa. Então tem o ativo, que come muito, não consegue emagrecer. Tem o sedentário, que come pouco, também não consegue emagrecer. Então, cada um deles tem um corpo que me dá sinais, né? E você também começa a aprender a ler esses sinais no seu corpo, né? Muitas vezes, a nossa história, que está gravada aí no nosso corpo, quando a gente muda de estilo de vida, de jeito de viver, a gente começa a transformar também essa história, a gente começa a transformar esse corpo, né? Então, se eu quero eliminar alguns pesos, se eu quero eliminar algumas coisas do peso corporal que eu carrego diariamente, eu também preciso transformar isso no meu dia a dia e no meu jeito de viver. Portanto, sem olhar para o estilo de vida de uma pessoa, e aí quando eu falo de estilo de vida, não é só o que ela come e o quanto ela se movimenta, mas é o que ela pensa, com quem ela vive, quais são os sonhos dela e o que ela sente no momento presente, como ela dorme. Tudo isso me faz ter muitas pistas de como a gente vai fazer para emagrecer alguém para o resto da vida. E aí esse processo vai se ajustando. Não dá para mudar todos os pontos do estilo de vida para ser saudável de uma vez. Então, digamos que você não tem já uma boa alimentação porque tem pontos de compulsão. Você é sedentário ou só faz uma caminhadinha. Se você é ansioso e se você tá dormindo mal. Eu não tenho como mudar tudo isso na sua vida de uma vez, entende? Então o processo de emagrecimento para sempre, ele é um processo de emagrecimento calmo, tranquilo e para sempre. Eu vou mudar, eu vou mexer com as bases de hábitos aos poucos. Eu vou primeiro incorporar um hábito e para incorporar um hábito eu preciso de tempo. A neurociência aposta aí, né, comprova nos estudos de 21 a 30 dias para incorporar um hábito. Já estudos feitos sobre perda de peso dizem que para você manter o peso do emagrecimento é preciso ficar 1 ano nele. Então, se eu pesava 80 quilos, consegui perder os 10 que eu precisava para estar num quadro saudável de peso, de gordura, então eu vou ter que ficar com 70 quilos pelo menos 1 ano para o meu corpo não entender que eu tô em risco. E isso é um outro papo que eu queria ter com vocês. O processo de perda de peso é um estresse para o corpo, né? E nós temos algo muito lindo ao qual eu reverencio em todas as aulas, que é uma inteligência inconsciente que tem nas nossas células. Então se nós ficarmos deitados numa virose, por exemplo, o nosso corpo vai batalhar o tempo inteiro para mandar esse vírus embora e nos deixar melhor. Assim também é com a saúde. A gente chega a um ponto de equilíbrio e esse corpo, ele não quer que a gente saia de lá, porque ele já se adaptou
adaptou a esse processo, mesmo que seja um corpo obeso, entende? Então, quando eu estou neste processo de platô, é difícil sair de lá se eu não mexer mais drasticamente em algum outro ponto. Então, eu observar como esses ciclos acontecem leva tempo. E por que eu tô falando tanto do tempo biológico? Porque quando um aluno chega para mim querendo emagrecer, ou melhor, precisando emagrecer, eu já logo de cara digo: se você quer para esse verão, não é comigo. Eu tô aqui para te emagrecer para todos os verões da sua vida. E talvez isso dure 1 ou 2 verões. Mas é para sempre, é uma estrutura profunda. Eu vou mexer com bases do seu jeito de viver, muitas vezes da sua própria família se modifica. Então a gente não faz isso em 15 dias, entende? Isso é muito profundo. Bom, falando disso tudo para dizer que se alguém te apresentar uma fórmula mágica de emagreça em 2 meses, saiba, é raso. Você vai emagrecer, mas talvez não seja o bastante para mexer com aquilo que te levou a engordar. E é muito importante você entender isso, porque às vezes você cura a obesidade, mas você leva o que te levou a engordar para uma outra questão. Muitas pessoas começam a beber, tem gente que começa a fumar. Por quê? Porque não resolveu a causa, mas às vezes transferiu, entende? Então não é saudável. E aí, quando a gente fala desse processo multifatorial, né, que é lento, que vai demorar aí de 1 ano, né, para você, não para você chegar, cada um vai ter o seu tempo de desenvolvimento, mas você tem que pelo menos ficar 1 ano num processo que a gente chama de manutenção, ou seja, é a tensão máxima, porque o seu corpo ainda acha que você está perdendo peso e que você está doente. Por que ele está perdendo? Ele comia tantas calorias, o que está acontecendo agora? Por que ele diminuiu tanto? Né? Então a gente precisa compreender o que a nossa inteligência, que atua lá escondidinha, entendeu disso. Que confusão é essa de uma pessoa que comia meia pizza, Coca-Cola, sobremesa, agora resolveu entrar numa dieta low carb e come frango com salada à noite. O corpo não entende nada, né? E é por isso que a gente tem que ir aos poucos desenvolvendo para que você não desestabilize o corpo por inteiro. Quando a gente faz um emagrecimento multifatorial, a gente mexe também com as questões hormonais do corpo. Então, por exemplo, a grelina e a leptina são hormônios da fome, da saciedade. Então, é muito importante que a gente entenda como desenvolver um trabalho onde eu mexo com pilares e eu mexo inclusive na parte hormonal, no meu sistema endócrino, para facilitar esse trabalho, para eu ter menos compulsão, para eu ter mais saciedade, né? Porque senão eu faço uma dieta louca e eu dou um boom, um salto depois de compulsão. Por quê? Porque eu mexo com os hormônios. E esses hormônios ficam todos bagunçados depois da dieta. É por isso que dieta não funciona. E assim, não é 1 ou 2 estudos científicos que já comprovaram. Não funciona e ponto. E agora eu vou falar aqui da minha experiência profissional com emagrecimento, de quem, daqui a pouco eu vou contar pra vocês, mas já emagreceu pessoas que perderam 30 quilos, já perderam 20 quilos. Já foram muitos processos de pessoas que já emagreceram e muito mais, perderam 30 quilos e disseram, eu ganhei muito mais do que a perda desses 30 quilos. Eu ganhei outra vida, um outro olhar para a vida, entende? Então, quando a gente desenvolve um sistema de autoconhecimento, um autoestudo, que é o que eu falo para os meus alunos, você quer uma dieta pronta? Não tem. O que você come tem muito a ver com o que a sua família comia, com como a sua mãe cozinhava, a sua avó, ou então quem te criou. As suas particularidades de salivares, né? Como você degusta, como você mastiga. Isso tem tudo a ver com emagrecimento, né? Agora, como eu, que te conheço hoje, daqui 1 hora, eu vou passar para você o que você vai ter que comer nos próximos 2 meses. Para mim é muito confuso isso. Não funciona.
Agora, o que funciona é ensinar você as suas escolhas. Ensinar você por que você precisa de mudar as suas escolhas. Por que você tem que trocar meia pizza e uma Coca-Cola por, de repente, um pedaço de pizza, um pedaço e meio, e optar por outra bebida. Por que não? Por que não experienciar outras bebidas? Ou por que não? Às vezes sim e às vezes não. Então, como construir essa autoescolha e uma escolha mais consciente? Entenda, o sistema não quer que você aprenda a escolher. Porque se você aprender a escolher, as suas escolhas vão ficar tão fortes que a indústria de todos esses alimentos pode vir à falência. Quando você aprender que o simples é que te faz magro, é que te faz forte, é que te faz feliz e que faz um cérebro muito, muito ativo. Então, o sistema vai sempre lutar contra, tá? Entendam isso. E esse sistema que eu falo é o sistema da industrialização de alimentos, que ele existe, ele tem um porquê existir, senão talvez nós não conseguíssemos alimentar tantas pessoas, mas que a excessividade dele leva a problemas muito sérios de obesidade, inclusive em crianças, porque é um sistema da família, entende? Então, eu gostaria muito que vocês começassem a ter esse olhar de que eu não preciso buscar algo fora e pronto para me alimentar. E o exercício também é assim. Mas que eu posso começar a aprender mais sobre alimentação. Hoje a gente tem internet aí, essa aula que eu tô dando aqui. Quantas pessoas tinham acesso antes? A gente tá aqui com 30 casas conectadas, né? E são pessoas que estão aprendendo sobre como o processo biológico do emagrecimento acontece para que eu consiga colocar isso em prática. Sem desenvolvimento da consciência, não tem sustentabilidade, tá? Se eu tô acostumado a comer arroz, feijão, bife à parmegiana e salada há 20 anos, e se alguém pedir para eu comer hoje quinoa, salada e filé de frango, dificilmente eu consigo fazer essa transição da noite pro dia, principalmente na minha família. Então a família vai continuar comendo arroz, feijão e parmegiana e eu vou lá comer a minha quinoa. Vocês acham que isso é realmente sustentável? Então, quando a gente começa a brincar, a experienciar, a fazer essas transformações devagar, a mexer com as quantidades, que é o que eu falo para os meus alunos, quem foi que disse que precisava encher tanto o prato assim, principalmente para pessoas acima dos 35, 40 anos. Então talvez eu possa comer o arroz com feijão, o bife, a saladinha, mas numa quantidade menor, porque estou em home office, estou gastando muito pouco, estou fazendo menos atividade, estou dando menos passos. O meu estilo de vida hoje é muito diferente do pedreiro que come PF. Esse cara, ele faz muita atividade braçal, ele gasta muita energia. E eu, sentado no meu trabalho, de frente para o computador, vou precisar de quanto de energia? Muito pouco. Então, o meu prato é menor, né? Isso sim faz sentido. Você começar a questionar quanto eu preciso de comida hoje, né? E essas provocações, muitas vezes o médico não te faz, muitas vezes a nutricionista não te faz, mas eles entregam um BO na sua mão. Tá aqui, ó, vai lá. Se afronta agora com a sua família, que disse que não vai deixar de comer o arroz, feijão e o bife à parmegiana, porque eles gostam e tá tudo bem pra eles, e o problema é seu. É você que tem que mudar, então você que coma quinoa com salada. E assim, eu não tô dizendo pra vocês que quinoa com salada é ruim. Eu amo e como diariamente se deixar, e hoje introduzo isso na minha família. Porém, existe um processo de equilíbrio que a gente precisa ter, né? Não é frango com batata doce que emagrece, mas sim a estrutura alimentar, as minhas escolhas, né? Como eu escolhi viver, o porquê eu como aquilo, o porquê algumas pessoas gostam de carne e outras não, o porquê algumas pessoas gostam de arroz integral e outras não. Então esse questionamento é muito interessante. A gente tá aí na onda agora, né? Eu já passei, imagina, né? Na minha carreira eu já passei por várias ondas
de dietas, inclusive já fiz várias, né, na minha adolescência. Mas agora o que mais se fala é da dieta low carb, né? Então será que a dieta low carb é algo que funciona, né? Ou será que o ajuste das calorias e de carboidratos do meu dia com aquilo que eu gasto, quando eu me aproximo dessa pergunta, eu começo a questionar a quantidade de carboidrato que eu estava comendo, né? Então, se eu não sair da frente do computador hoje, para que eu preciso de batata, arroz, cenoura e ainda de sobremesa chocolate? Para que tanto, né? Mas será que eu preciso tirar tudo? Será que eu não tenho um processo mental aí acontecendo? Então, será que se eu comer uma colher, mastigada, tranquila, né, sem ansiedade, respirando, será que aquilo realmente vai impedir o meu emagrecimento? É isso que eu falo para vocês. Preciso testar dentro do seu próprio organismo e do seu desenvolvimento. Porém, esses testes, eles não podem ser algo que vão levar a sua saúde embora, muito menos em tempo de pandemia, onde a gente não pode brincar com a imunidade. Então, a gente precisa fazer trocas inteligentes, a gente precisa desse equilíbrio. E aí eu vou trazendo consciência e, a partir da consciência, um processo multifatorial. Tô devendo falar do processo multifatorial, já vou falar os fatores aí para vocês. Deixa eu ver aqui, a gente tem algumas perguntas. Como a gente vai se sentir depois de comer? Denis, bárbaro isso que você colocou, né? Tem algo que fala sobre alimentação, que é o como você se sente antes daquilo que você escolheu comer, o como você se sente durante, o como você se sente depois, né? Tem sentido, veio a onda do suco verde, né? Eu particularmente gosto, mas tem pessoas que não gostam. Eu, por exemplo, não gosto de pôr salsão no suco verde. Então, se alguém falar pra mim, você só vai emagrecer se você comer um suco verde com salsão, que sentido faz, né? Eu tenho uma aluna que ela chegou pra mim falando que ela todo dia de manhã tomava assim, um suco verde. Gente, não, a relação com a comida é de amor. A relação com a comida é uma relação de gratidão, né? Se o meu paladar não gosta daquele gosto, existem outras milhões de possibilidades que a gente vai experimentando. Ou a gente vai entendendo também se não ficou algum trauma em relação àquela sensação, né? Então é muito importante que a gente cada vez mais traga para o sensorial e perceber como a gente se sente depois da refeição, Denis, bem colocado aí por você, é fantástico, que eu tô estufado, eu tô cansado, eu tô com energia depois que eu como, né? Eu comi uma feijoada, como eu me senti, né? Tem pessoas que têm uma péssima digestão de carne, então comem carne, ficam um pouco, sabe, ainda com aquilo, conversando com aquele alimento. Outras pessoas digerem carne super bem. Isso acontece pro arroz e feijão, isso acontece pra quinoa, né? Então, eu, por exemplo, como salada de quinoa, eu amo e super leve. Eu tenho uma aluna que ela não pode comer quinoa. Se ela come quinoa, ela fica super mal, tem aquilo, dá gases pro sistema digestivo dela e tal. Então, às vezes, é a forma que faz, como desenvolve, entende? Então, cada um é o seu próprio laboratório e fazer da alimentação um momento de estudo pessoal é muito importante, né? Não é esperar vir de fora, pegar a dieta da amiga, né? A Ju outro dia falou pra mim, a minha amiga começou a fazer uma dieta. Cara, não tem muito sentido, a não ser que aquilo seja uma provocação pra você. Mas eu vou olhar aquilo sempre com um ar de observação. Eu vou conseguir sustentar isso por quanto tempo? Aliás, esse é um outro papo que eu queria trazer aqui pra vocês, que é assim. Entendam que o corpo ele é um reflexo daquilo que você faz, tá? Então, se você por acaso comeu algo intoxicado, na hora o seu corpo vai inchar. Nossa, eu tô inchado, o que será? Será que eu comi alguma coisa? Provavelmente está com processo de intoxicação. Se eu como super certinho, leve, mastigo, à noite vou dormir, então como também uma sopinha, uma salada mais leve e tal, para dormir gostoso, tem uma semana ótima, né?
eu já sinto o meu corpo mais desinchado, melhor, né? Eu trago essa percepção. E aí, chegado no final de semana, às vezes eu abuso, né? Como muito carboidrato, aquilo me estufa, demora pra digerir e tal. Tô falando de mim, tá? Demora pra digerir e tal, eu já, observo como aquilo funciona no meu corpo. Então, eu já sei que aquilo vai me fazer mal, né? Eu, por exemplo, tenho um problema com farinha branca. Então, se eu tô num lugar, as pessoas falam, vamos pedir esfirra. Eu falo, beleza, eu já penso aqui comigo. Eu vou comer uma. Porque se eu comer mais do que uma, eu vou ficar conversando com a esfirra por um longo tempo, né? Já num churrasco, eu tenho uma digestão um pouco melhor dos legumes e da carne. Então, eu sei que eu posso tranquilamente comer um pouquinho mais daquilo. Então, essa autopercepção é muito importante, né? Tem que ter prazer. Se eu não consigo me sacrificar o tempo todo, senão eu vou ter uma válvula de escape uma hora, e vou comer muito mais. Vou pedir uma pizza e vou comer ela inteira, o dia que eu tiver de saco cheio, sabe? Ou tiver com problema, ou tiver com descontrole emocional. Então, o que os estudos científicos mostram é o que você já deve ter percebido se você já passou por esse processo. Se eu não desenvolvo do centro do meu corpo, se eu não desenvolvo essa possibilidade de conferir em mim mesmo se aquilo é verdade e se é a minha verdade, eu não emagreço para sempre. Porque eu sempre vou estar testando um processo que não cabe para mim, certo? Aquele processo não cabe para mim. E é por isso que precisa ser multifatorial. Então, antes de falar dos fatores, eu queria só ver, tem mais uma pergunta aqui. Comer consciente é o desafio. Descarrego a ansiedade na comida. Mas, Ana, colocar a consciência nisso já é Então, começa a colocar consciência nisso. Fale, escreve isso. E aí, toda vez que você for comer, você pensa, eu tô descarregando a ansiedade? Né? Será que eu tô descarregando a ansiedade? E se tiver, será que tem outras formas de descarregar a ansiedade? Deixa eu ver o que tem aqui de pergunta. Não vou tomar e quero me disciplinar mais. Passou no nutrólogo, ele quer que eu tome um remédio para controlar essa história do emagrecimento. Vamos falar de remédio. O remédio, ele tem um efeito mais rápido? Tem. Ele mexe com as suas bases bioquímicas? Mexe, mas, meus amores, um dia vocês vão ter que tirar isso e encarar a realidade. Então, da mesma forma que se eu comi alguma coisa que estava intoxicado e o meu corpo inchou, se eu parar de fazer a dieta, o meu corpo também vai voltar para o peso que era antes. Então, não existe dieta que você não consiga fazer para sempre. Então, muitas pessoas me perguntam sobre a dieta low carb e eu fico pensando, o que é então para você a dieta low carb? É ficar totalmente sem, é isso? O que é? Então me conta. Aí a pessoa vai me falar, é não comer carboidrato no almoço, não comer arroz, tá, você não vai comer arroz nunca mais, é isso? Tá, porque se no dia que você decidir comer arroz e nesse dia você decidir comer pão, que normalmente é isso que acontece, a pessoa faz low carb, aí chega no final de semana, de manhã eu vou com meu marido, vou comer um pãozinho na padaria, aí depois foi no japonês comeu arroz, aí depois na segunda-feira tá totalmente sem energia. Não seria melhor equilibrar esse processo, né? Talvez uma colher de arroz todos os dias e quem sabe meio pãozinho no final de semana com o marido. E quem sabe, no restaurante japonês, um temaki e só. Então, esse equilíbrio do quanto eu como, de qual a impulsão que eu tenho, do pouco e muito, isso fala muito sobre você e como você tem controlado a sua emoção. Então, por que dieta não funciona? Porque quando você volta a comer o que você comia antes, você volta a engordar tudo de novo, tá bom? Qualquer modificação na sua vida, isso serve também para o treino HIIT, que hoje é febre no momento, todos os estudos científicos comprovam que emagrece. Realmente, o treino HIIT emagrece, mas até quando? Quanto tempo você consegue sustentar um treino HIIT? Pois é, essa é a grande pergunta, é o processo a longo prazo. É por isso que eu digo, os meus alunos, eles não emagrecem para agora. Eu saberia, você quer chegar aqui até mim e falar, Juliana, me emagrece pra eu entrar no vestido? Eu emagreço, eu sei fazer isso com um aluno. Mas existe uma dificuldade
que é manter isso. E existe uma lesão que pode acontecer na saúde. Esse é o preço, esse é o custo. Que muitos atletas passam por isso. Às vezes os atletas têm que perder o peso rápido para entrar numa categoria, por exemplo. Então eles fazem isso, né? Marco... Difícil superar a compulsão e a compensação. Trocas que o alimento proporciona ao cérebro ao prazer imediato. Perfeito. Por isso é multifatorial. Porque se fosse só regular a alimentação, tava fácil, né, Marco? Não tava? Por isso que é multifatorial. Já venho falar. Deixa eu ver aqui mais. Como saber se a fome é emocional mesmo ou não? Excelente pergunta, Arê. Primeira coisa, estudo da sua emoção. Essa é a primeira coisa. Eu preciso saber como sou eu diante da tristeza, como sou eu diante da ansiedade, como sou eu diante da alegria, como sou eu diante de uma notícia, tá? Então, se eu não sei como é a emoção em mim, dificilmente eu consigo discernir se eu tô com fome mesmo ou se é emocional, tá? Outra questão sobre a fome emocional. A gente pode vir falar uma aula só disso, mas a fome emocional é aquela que eu preciso de carinho e eu posso trocar por outra coisa. Já a fome, que é fome mesmo de alimento, eu não posso trocar por outra coisa, tá? Quando a fome é emocional, normalmente eu tenho vontade de algo específico. Então, eu tenho tô com uma fome de uma lasanha. Nossa, tô com uma fome de um pão francês com manteiga. Tô com uma fome de pipoca. Tô com uma fome, né? Ou seja, eu quero o carinho que aquele alimento me proporciona. Já a fome que é fome mesmo pode ser suprida com um prato de arroz, feijão, salada, tomate e legumes. É fome. Se você tá com fome e alguém diz pra você, olha, eu vou fazer uma refeição pra você. Você fala, obrigado. É à tarde, olha, eu vou fazer pra você um cafezinho da tarde, tudo bem? Não, você vai querer o bolo de cenoura com... Entende? Então você tá querendo um pouco mais. Você tá querendo um afago, você tá querendo como diz o Marco aí, você tá querendo uma resposta de prazer rápida no seu cérebro. E não tem nada de errado nisso, tá? A gente só precisa reconhecer se a gente não tá alimentando esse prazer o tempo todo, porque ele vai levar a gente à morte por obesidade, porque a obesidade leva a outras doenças. Respondido, Arê, se ficou dúvida, depois a gente fala sobre. O low carb tem que ser o estilo de vida. Perfeito, Rô, é isso. E aí não precisa chamar low carb, sabe? Porque não é low carb. Porque se amanhã você decidir fazer uma trilha com o seu marido, você vai precisar de carboidrato. Então você não tá na dieta, entende? Você só tá ajustando o que você come ao quanto você gasta. Perder peso vem como consequência. Nada pode ser radical, exato. O extremismo é perigosíssimo e é preciso permitir errar e continuar. Processo sempre. Sempre a gente, no autodesenvolvimento, a gente vai olhar várias vezes para o mesmo lugar. Queria contar rapidamente aqui para vocês. Fernando, um aluno que chegou para mim, se vocês não viram aí, tem um pouco o case dele aí, já é um aluno meu antigo, perdeu 30 quilos de forma lenta. Ele tem até uma live que eu fiz com ele, ele contando que ele não chegou para perder peso. E acho que isso que fez tanto esse sucesso, sabe? Esse sucesso desse desenvolvimento de um emagrecimento que nunca mais ele voltou a engordar. Ele perdeu os 30 quilos, ele eliminou da vida dele e nunca mais voltou. Por quê? Porque foi um processo multifatorial que ele foi desenvolvendo e ele conseguiu incorporar bases que ele nunca mais vai tirar da vida. Ele já relatou isso e passou por momentos muito difíceis agora e continua no equilíbrio, tá? Quem mais? Luiz também, um aluno meu que tá ainda nesse processo de emagrecimento, foram embora 20 quilos, chegou a pandemia, aumentou 5, porque ele tava com um nível de atividade física muito alto, ficou em casa full time o ano passado, e agora nessa segunda onda da pandemia, ele não voltou a engordar. Por quê? Porque tá muito focado na atividade dentro do espaço da casa dele. Então,
Eliminar 20 quilos, gente, não é simples, mas mudando, né? A gente se fala todos os dias, por exemplo, né? A gente vai acompanhando essa perda de peso, quais são os pensamentos que vêm, as vitórias, a gente celebra cada treino concluído, e isso é muito importante, a gente celebrar o passo que foi dado. Então, ele quer lá perder mais 10, 20 quilos, vai perder, mas primeiro eu tenho que incorporar lentamente a perda desse processo dos 20, e aí aos poucos eu vou desenvolvendo mais e mais, tá? O Richard, meu aluno, perdeu 8 quilos e nunca mais ganhou. Aliás, mudou o estilo de vida totalmente. Hoje é uma pessoa que colocou movimento na vida de uma forma assim incrível. Passou por processos emocionais densos e conseguiu se libertar aí e não engordar mais. Muito pelo contrário, né? Uma pessoa que já passou dos 40 anos, já tá numa idade aí onde a tendência é aumentar a gordura abdominal e, pelo contrário, só vem reduzindo essa quantidade de gordura, né? Porque incorporou, levou pra vida isso. Então, vamos lá. Como que a prática integral faz de diferente desses processos malucos aí que a gente vê no mundo? Primeiro, a gente muda o estilo de vida sem sofrimento, tá bom? Se você estiver sofrendo, retoma, né? Que eu converso com os meus alunos. Retoma, qual é o sofrimento, né? Existe uma criança interior que tá gritando aí? Como que ela é? Conta pra mim. Você reconhece isso? Na infância você batia o pé quando queria alguma coisa? Então ela tá viva aí dentro. Só que é o seguinte, você cresceu, você tá grande. Então vamos conversar amorosamente com você? Como você conversa com seus filhos? Né? Explica de verdade o porquê hoje, não. Né? Não é uma coisa agressiva, é uma coisa amorosa, é um processo educativo. Eu sempre falo para os meus alunos conversarem com essa voz de birra interna, como conversam com seus próprios filhos. Então, sem sofrimento, com qualidade e lento, tá? Por quê? Porque o nosso processo biológico não entende o emagrecimento rápido e a gente quer para sempre, né? Então, vamos emagrecendo gostoso sempre, tá? Sem ter volta. Vamos só progredindo. Foco no processo, não no resultado, tá? Então, se você traçou aí uma agenda, que é o que a gente vai fazer juntos, se você traçou o que você precisa mudar, então o foco é nisso e não no quanto você tá emagrecendo. Eu checo se a minha meta foi atingida, claro, pra quê? Pra celebrar. Mas o meu olhar diário não é nisso. O meu olhar diário é no foco do processo. Aquilo que eu tenho que fazer todos os dias para estar melhor. O emagrecimento, ele precisa te aproximar de você. As pessoas que estão próximas delas, que têm uma voz de consciência mais forte do que esse monte de mimimi que tem na nossa cabeça, sabe? Tem na minha também. Às vezes vem preguiça, às vezes tem vontade, ai, come, vai, ai, é só hoje, ai, você tá cansada, ai, você merece. Se eu deixar isso dominar a minha cabeça, eu vou fazer aquilo que todo mundo faz. Vou comer uma barra, vou ficar deitada, né? Mas não, existe uma voz da consciência que sabe pra onde quer ir. E quando essa voz, ela tá ativa, e é isso que a gente faz na prática integral, a gente vai aumentando essa voz. A voz é a voz que comanda a minha existência e direciona a minha vida para onde eu quero ir, e não para onde o inconsciente coletivo quer me levar. Então o emagrecimento é nada mais do que um processo que tem que se aproximar de você mesmo e tem que aumentar a voz da sua consciência. Constância, precisa ter constância, sabe? Todo dia eu preciso olhar para isso, toda hora eu preciso. Então é importante deixar. Por isso que eu falo, quem tá no processo de emagrecimento, manda mensagem pra mim todos os dias, fala, conversa. Por quê? Porque essa troca é importante. E é por isso que também estar dentro de um grupo, fazer parte de uma tribo, de uma egrégora de consciência e que estuda junto sobre alimentação, estuda junto sobre exercício físico, estuda sobre meditação, tudo isso vai fazendo você ficar mais forte. Né? Então isso é mais forte e aquilo que a gente vê lá às vezes eu rolo o UOL, o Jovem Pan, sei lá, o que eu tô vendo lá e aparece, né? Emagreça 20 quilos em 2 meses. Eu falo, meu, onde as pessoas colocam isso, né?
e a constância, como eu tinha falado para vocês. Perfeito. Então vamos lá. Vamos fazer um exercício prático então? Bora lá? Então, se vocês forem tendo dúvidas sobre tudo que eu falei, ótimo, vai me mandando, tá? Podem surgir outras lives em relação a isso. Para de pegar dieta pronta, não existe. Você tem que construir a sua própria alimentação baseado no que a sua família gosta, no que você gosta, no que os seus pais te ensinaram, sem perder a história da família. Porém, você pode fazer pequenas transformações, né? Igual eu falei, eu adoro comer batata doce. Minha mãe gosta de fritar a batata doce. Aqui em casa a gente só faz na air fryer ou no forno. Então são coisas assim, você não deixa de comer, mas você vai trazendo para um ajuste de calorias. Até porque o meu pai tinha uma vida muito mais ativa do que a que eu levo. Hoje, obviamente, eu preciso fazer muito exercício para aumentar o meu gasto calórico. Mas entende? Como hoje a gente não consegue, tem gente que fala assim, mas fulano comia banha de porco. Pois é. Eram outros tempos, a gente está num ajuste de calorias muito refinado agora, a gente precisa ter uma certeza de fato se aquela caloria vale, né? Se vale aquela caloria. Então vamos lá. 4 pontos, tá? Eu gosto de fazer assim num formato de quadrado, 4 pontos que vão fazer o seu processo. Você tem que sempre passar por essa observação para que o seu emagrecimento seja para sempre, tá? E aí eu vou levantar, obviamente, numa aula de 1 hora ou 40 minutos, eu não consigo falar todos os fatores que a gente analisa na prática integral, até porque nosso processo dura muitas vezes anos. Mas eu vou dar aqui algumas peças-chave para você olhar. Então vamos lá. Uma ponta do quadrado do emagrecimento é o sono. Como tá seu sono? Está dormindo bem? Você que quer emagrecer? O que acontece? 2 hormônios, eu já citei eles aqui, grelina e leptina, são hormônios que eles estabilizam no sono profundo. Portanto, se você dorme tarde, já quase lá de madrugada, após a 00:30, 1h da manhã, 1h da manhã é um horário que tem um pico hormonal de GH muito importante. Então, se tá tudo bagunçado porque você tá indo dormir tarde, dificilmente você vai conseguir emagrecer. Mesmo com dieta, sem dieta, exercício e tal, precisa corrigir o sono, tá bom? E aí, se você tem dificuldade de sono, eu tenho várias aulas sobre sono e tem um programa chamado A Arte do Sono para ensinar a colocar esse sono no lugar, tá bom? Quem dorme mal vai ter tem uma tendência a ter processos de compulsão durante o dia, tá? Por quê? Hormônio desregulado. Hormônios da fome e da saciedade desregulados. Depois, comportamento alimentar. Então, coloca aí alguns pontos para você observar sobre o que você está vivendo. Você mastiga bem? Você respira enquanto mastiga? Você observa o seu prato? Você sente o cheiro do alimento? Você come longe do celular? Você come presente, prestando atenção no alimento? Só isso, já tô falando para você que corrigiria muito do seu peso excessivo. Depois, você observa a quantidade de fibra que tem nos alimentos que você come? Você sabe o que é fibra alimentar? Pois é, não é a nutricionista e o médico que tem que prescrever. Você tem que saber o que é fibra alimentar. Pois é, pesquisa lá se você não sabe e vê se você está comendo. Menos carboidrato, a não ser que você seja um trabalhador braçal ou uma pessoa que precisa aumentar a massa muscular, ou se você é corredor, maratonista, tal. Diferente disso, gente, não precisa comer muito carboidrato mesmo, mas precisa comer, porque ele tem um processo importante dentro da nossa existência. É a nossa gasolininha, mas de boa qualidade. Então, começa a se perguntar todos os dias, na hora de pôr no prato, quanto de carboidrato eu preciso hoje? Que mais? Gordura, né? Que tipo de gordura você tem comido? A gordura é muito importante para o nosso corpo, mas será que é uma gordura aquela da picanha, né?
Você conhece os vários tipos de gordura? Tá lá. Você precisa conhecer. Afinal, quem escolhe o que vai no seu prato? É você mesmo. Então, estude sobre algo muito importante da sua vida. Se você está num processo de emagrecimento e quer muito, você tem que estudar o que você coloca no prato. O que é o feijão? O que é o arroz? Por que não? Por que sim? Tá? Então, eu te provoco para estudar sobre o que você coloca no prato. O terceiro ponto de emagrecimento é o movimento. E aí eu podia ficar aqui falando para vocês horas e horas, mas eu vou dar uma dica muito simples. Analise o número de passos que você dá por dia. Lá no celular existe um pedômetro. Se ele está em menos do que 8.000 passos diários, você é considerado uma pessoa inativa, um sedentário, tá? Ou você pode não ser sedentário, mas você está num nível de atividade muito baixo. Então eu recomendo que você aumente o número de passos por dia. Só isso basta? Isso já ajuda muito no processo de emagrecimento. Mas é muito importante trabalhar a musculatura para que você aumente o seu gasto energético também tendo mais músculos. E você tem que ir para um outro processo, que é a outra ponta do multifatorial, que é o relaxamento e o alongamento e a meditação. Então, é o slowdown. Se você não aprende a desacelerar, você aumenta a possibilidade de compulsão alimentar. Se você sente compulsão alimentar, você tem que fazer meditação. Meditação é comprovadamente um remédio para a compulsão alimentar. Por quê? Porque estabiliza os seus níveis de ansiedade, tá? Porque estabiliza os hormônios que estão ligados a essa compulsão, o funcionamento dessa atividade. Quando você diminui, faz relaxamento, faz meditação, você aumenta a sua capacidade de ser consciente. Lembra daquela voz que eu falei para vocês? Que é a voz da consciência, que ela tem que ser mais alta do que a do monte de blá 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 da sua cabeça? Pois é, tá? Então, como ter um emagrecimento para sempre? Dormindo bem. Se você faz dieta, faz exercício e tal, mas dorme mal, em algum momento isso pode se virar contra você. Se você só faz dieta, né, e não faz exercício físico, isso em algum momento também pode se virar, porque você vai diminuindo cada vez mais a sua massa muscular e aí em algum momento isso pode reverter. Se você não medita, né? Em algum momento você pode passar por um problema de estresse na sua vida e não saber como lidar com aquela emoção e descontar de novo na alimentação, tá? Então, emagrecimento é multifatorial. É sono bom, alimentação com qualidade consciente, é número de passos altos por dia, pelo menos 8.000 passos diários e uma vida ativa e um outro fator que é o slowdown, ou seja, volta à calma, aprender a relaxar, a meditar, a silenciar, a alongar. É desconstruir a tensão. E isso vai ajudar você a ampliar os seus processos de consciência.